Deixa eu compartilhar com você agora. Muitos avisos a gente vai fazer no curso de celebração, que eu acho mais propício. Mas nós tivemos agora na conferência lá em São Paulo, e a primeira palavra que foi ministrada lá foi com o tema A Mão de Deus em Sua Vida. Diga assim: a mão de Deus em sua vida. Eu quero compartilhar Deus, em cima dessa palavra do pastor Pira, eu quero compartilhar algo também usando o que ele ensinou como base e algumas coisas a mais. Eu quero ler com você agora, abra sua Bíblia comigo, para Esdras capítulo 7, ok? Esdras capítulo 7, vamos estar lendo aqui agora o versículo 6, Esdras 7, versículo 6, você sabe que a gente quase não coloca no Tadel, a gente não coloca a projeção de propósito, né, Alexa? Alexa, juntamente com o Fran, toda a equipe aqui são expertos em PowerPoint, mas a gente não faz de propósito para que você possa manusear a sua Bíblia, que você possa escrever. Isso aqui é muito importante. Esdras 7, versículo 6, vai dizer o seguinte: ele era escriba versado na lei de Moisés. Ele quem? Esdras, ok? Dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor. Diga assim: segundo a boa mão do Senhor, seu Deus. Olha só, que estava sobre ele. A mão de Deus estava sobre quem, gente? Sobre Esdras. Olha só, esse aqui é o Esdras. A mão de Deus estava sobre Esdras. Isso aqui é muito forte. O rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Observe, este homem aqui, ele era um homem versado em toda a lei. Ele era um homem perito no Pentateuco, principalmente. Ele era um homem profundo nas Escrituras. E a Bíblia diz que a mão de Deus estava sobre ele. Queridos, a gente não pode perder de vista que onde nós formos, nós temos que pedir essa mão de Deus. O que é a mão de Deus? São as bênçãos de Deus. Observe, enquanto o pessoal estava lá no deserto, aqueles 40 anos que eles passaram, a Bíblia diz que durante o dia, tinha o que sobre eles? Uma nuvem. Quem lembra aí? Lembra? Aquela nuvem é o que? É uma clara demonstração da mão de Deus, porque a mão de Deus não quer dizer que é realmente a mão estendida, fala dos feitos de Deus, fala das bonanças de Deus. Então a Bíblia diz que enquanto eles estavam naquele calor do dia, estava aquela nuvem, que é essa mão de Deus, protegendo os israelitas. E você lembra que quando eles estavam de noite, nas trevas, sem conseguir vislumbrar um futuro legal, sem conseguir ver o que estava um palmo à frente deles, a Bíblia diz que Deus colocou uma coluna de quê? De fogo. Isso é mais uma comprovação da mão de Deus sobre a pessoa. Então, não esqueça, enquanto você estiver no seu life, você tem que saber, às vezes você está começando o seu life sozinho, deu 8 horas da noite, vou começar, aliás, abrindo parênteses, vamos ser fiéis nos horários. Comece sozinho 8 da noite, né, pastora Angélica? Mas comece em respeito a quem chegou no horário. Só você, amém. Vou começar para servir de exemplo para quem vai chegar depois, tá bom? Então, no meu live lá com a Andresa, quase todo mundo está aqui, já passou pelo meu live. Lembra que às vezes a gente começa, está adorando, nem recebo mais os irmãos, estou adorando, a porta está aberta, amém, aleluia, vai entrando aí, porque eu recebo antes do horário, para poder a gente, fazer aquela recepção e tudo. Mas quando você está lá sozinho, saiba, eu não estou só, a mão de Deus está sobre mim. Então isso aqui é algo muito, muito importante. Essa era uma bênção que Esdras tinha. Mas eu acho muito legal, no versículo 7, vamos estar lendo rapidamente o versículo 7 aqui. Um outro ponto interessante: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, olha só, olha a galera que subiu com ele, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo. Gente, o que eu aprendo com isso aqui? Quando ele subiu para essa missão, Esdras, ele sobe com uma equipe multifuncional, multitarefa, uma equipe expert para muitas áreas. Sabe de uma coisa? Nós nunca fazemos algo sozinhos. Por exemplo, nessa igreja aqui, a Elise e o Marcel chegaram cedo para fazer um trabalho forte de arrumar o nosso culto Kids. Só para a gente ressaltar, não é um espaço, não é isso, Elisa? Para entreter criança. Vamos tirar crianças para fazer barulho. Não, lá é um culto, onde a palavra é pregada, ministrada oferta,
plantado o reino de Deus dentro daquele perfil de pessoas que tem que ser com as técnicas ideais para aquela. Então eu não consigo fazer isso. Da mesma forma, o Felipe, o Diego, todo o pessoal do louvor chega aqui cedo, 7 da manhã. Gente, todo mundo, o pessoal da atmosfera, o Marcel da intercessão, todo mundo chega cedo para quê? Para fazer a coisa acontecer. Então a gente sabe que em nenhuma organização, nada é o cara sozinho. Às vezes existe alguém que está aqui agora, com o microfone na mão, representando todo mundo, mas essa pessoa é só mais um que está fazendo a obra de Deus acontecer. Então a gente vê muito claro aqui que Esdras, ele levou uma galera com ele. E nós temos desafio como nós, líderes, de trazer as pessoas para o Tadel, desafio nosso, de levar as pessoas para a Price Conference ano que vem, de levar as pessoas para o culto de celebração, porque a gente sabe que essa junção de pessoas é que vai fazer a coisa acontecer de uma maneira extraordinária. Amém, gente? Amém. Olha só, então ninguém faz um trabalho de relevância sozinho. Ninguém, não adianta a pessoa falar eu faço, não, nós fazemos. É um trabalho em equipe. E os nossos lives vão crescer quando nós nos juntarmos, né? Quando a gente realmente fazer a coisa acontecer. Isso é tão claro que nós temos aquele cronograma do live. Você lembra, né? Quem vai fazer o louvor, quem vai ministrar a oferta, quem vai dar os avisos, quem vai trazer o lanche, porque é uma equipe multifuncional trabalhando de maneira uníssona para que a coisa aconteça extraordinariamente. Mas eu quero eu só quero ressaltar, já que o nosso tema é a mão de Deus sobre nós, eu quero que você leia comigo agora o capítulo 8, depois eu vou voltar para o 7, vamos para o capítulo 8 de Esdras, vamos para o versículo 18, ok? Esdras 8, 18, depois eu volto aqui para o 7, olha o que vai dizer Esdras 8, 18, trouxeram no segundo, diga assim comigo, a boa mão de Deus sobre nós. Observe agora o versículo 22, porque tive vergonha de pedir ao rei e cavaleiros para que dependesse do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, olha só, de novo, a boa mão do Senhor é sobre todos os que o buscam. Vamos para o versículo 31, olha que coisa forte. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. Diga assim comigo, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós. E quando essa mão estava, ele vai dizer aqui que eles foram livres dos seus inimigos. Então, meus irmãos, observe a importância da boa mão do Senhor. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes nós queremos fazer algo com a força do nosso braço. O que é a força do braço? A força do braço pode ser a minha experiência. Eu sou líder há tanto tempo, eu vou fazer, eu sei fazer. Eu prego, eu comecei a pregar com 18 anos, eu tenho 39, quase 40 anos, eu prego há 22 anos. Eu posso subir de qualquer jeito e pregar. Eu sei fazer. Isso é a pessoa não usar o que? A boa mão de Deus. Eu vou cantar, eu já sei tocar aquela música, eu já sei o tom, já sei todos os arranjos, eu sei fazer, eu não preciso buscar Deus. Isso é o que? É a pessoa que não entende a importância da boa mão do Senhor. Queridos, nosso trabalho, ele é estritamente espiritual. Claro que existem algumas técnicas humanas, né? Por exemplo, eu estou falando aqui no púlpito, eu tenho que ter uma técnica de articulação, tem que ter um tom de voz razoável. Se eu falar muito rápido, eu posso ficar gago, tenho que falar um pouco mais lento. É verdade. Então, se eu tenho que ir usando algumas coisas para poder o que? Ser claro. Mas isso é ínfimo diante do entendimento de que eu preciso estar debaixo da mão de Deus. Quem vai fazer essa igreja crescer? Diga assim, a mão de Deus. Quem é que cura as pessoas? A mão de Deus. Quem me faz ser canal de bênção na vida de alguém? A mão de Deus. Não sou eu que vou convencer as pessoas dos erros delas. É a mão de Deus tocando naquele coração. Então, meus amados, nunca devemos substituir a mão de Deus pelas nossas meritocracias, pelas minhas habilidades humanas. Então isso aqui é algo impressionante que a gente tem que entender em nome de Jesus. Que está comigo, diga amém, Jesus. Agora eu quero falar com os irmãos, que foi o pastor Pire usou esse versículo como versículo chave desse sermão. Veja comigo, por favor, vamos voltar agora para o capítulo 7, ok?
capítulo 7. Vamos para o versículo 10 agora. Deixa eu voltar aqui para o 7. Versículo 10. Olha só. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Esse disposto o coração para buscar fala de alguém que estuda. Diga assim, alguém que estuda. E olha só, e para cumprir, diga assim, cumprir. E diga assim, e para ensinar em Israel os estatutos de Deus. Observe então aqui agora 3 princípios que Esdras usou na sua liderança, naquela missão tão importante. O primeiro princípio que eu quero falar com você é que nós precisamos entender a importância de estudar a palavra de Deus. Meus irmãos, o nosso coração determina a direção da nossa vida, e exatamente a direção determina o nosso destino. O meu coração, os meus sentimentos determinam a direção que eu vou seguir. Uma vez que eu sigo aquela direção, eu vou chegar num destino específico. Então observe, o primeiro ponto que eu quero falar agora, nesse versículo 10, a importância de estudar a palavra. E aí o pastor Pires falou lá em São Paulo muito sobre a importância da gente ler a palavra, a gente estudar a palavra, a gente se aprofundar na palavra. Deixa eu falar algo aqui para você. Nós somos tadelianos, nós somos líderes da igreja. Você não deve passar um dia sem ler sua Bíblia, meus irmãos. Olha, eu falo que pelo menos os adultos um capítulo. O Enzo já tem uma Bíblia mesmo, Bíblia original mesmo que a gente utiliza. E o Enzo está lendo todo dia, está lendo 5 versículos. Eu fico do lado dele, depois quando chega da escola, ele lê, eu leio alto e bom tom, ele lê, eu vou ajudando ele a ler também. Aí quando ele para um versículo, eu explico para ele. Eu estou ensinando com 7 anos de idade a ele ter. A minha ideia é com 9 anos já ler sozinho. Eu vou só bater um papo com ele de maneira mais ampla. Mas por que eu estou ensinando isso para ele? Porque é importante estudar a palavra de Deus. Olha, você lembra de Diego e Débora? Foi um dos pontos que ele falou lá: estuda a palavra, estuda a palavra. Quando a gente vai para o discipulado, fale a palavra. Vamos confrontar alguém, confronta na palavra. Vamos ensinar alguém, vamos confortar alguém, consolar, melhor dizendo, consola na palavra. Então a Bíblia deve ser o nosso manual de estudo. Você lembra que Paulo falou a Timóteo, seu discípulo, no 2 Timóteo 2,15, o que ele falou? Procura o quê? Apresentar-te a Deus aprovado, com obreiro de que não tem que se vergonhar, e que maneja, diga-se comigo, maneja bem a palavra. O que é manejar? Entende da Bíblia. Alguém que conhece profundo a palavra de Deus. É muito forte. Por que eu tenho que conhecer? Você observa que quando Jesus estava lá no deserto, sendo tentado pelo diabo naquele jejum, que ele estava de 40 dias, o diabo chegou usando o que, gente? A Bíblia, sim ou não? O diabo citava, e também o próprio Jesus citava a Bíblia. Quando a gente vai para João 8,32, fala o seguinte: conhecereis a verdade. O que é a verdade? A Bíblia. E essa palavra vai o que? Me libertar. Só abrindo parênteses, tem teologias que falam o seguinte: o crente não precisa de libertação. Meu Deus do céu, todo dia eu estou me libertando de muita coisa. Mas tem teologia que fala: não, uma vez que eu aceitei Jesus, estou liberto. Então, a gente está liberto espiritualmente falando, mas todo dia é um processo de mudança, de transformação. Então olha só, Paulo vai dizer que nós temos que nos aprofundar para que maneja, para que domine, para que entenda da palavra. A gente observa que o meu povo, Osés falou que o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Então quando eu não conheço, eu vou perecer. Eu vou entrar em doutrinas erradas, eu vou entrar em heresias, eu vou entrar em achismos, porque eu não conheço a palavra de Deus. Então eu quero te incentivar, de segunda a sábado, leia pelo menos um capítulo. Ano que vem, a gente está aqui com um grupo aqui na igreja, que estamos lendo a Bíblia toda já esse ano, né? Eu faço isso há muitos anos, que eu leio a Bíblia, todo ano eu tenho que ler a Bíblia toda. Mas agora, o ano que vem, nós vamos fazer um desafio, não só para os discípulos e líderes, nós vamos fazer um desafio para a igreja, ler a Bíblia. Gente, no passado, a igreja católica e algumas igrejas evangélicas não incentivavam as pessoas a lerem a Bíblia, porque os sacerdotes queriam ser os donos da verdade. Se ninguém lesse, o que eles falavam tinha que ser o quê? Tinha que ser absorvido. O que os bereanos fizeram? Os pastores pregaram, os bereanos, a Bíblia, rapaz, está certo. Não, o pastor está errado. A Bíblia não, ele explicou de maneira errada, porque eles eram o quê? Profundos na palavra. Uma coisa que eu quero desafiar você:
leia a Bíblia. A minha vontade, meu sonho é que nós tenhamos aqui nessa igreja muitos estudiosos da Bíblia. Já temos aqui alguns. Temos aqui pastora Angélica, que é estudiosa. Temos Sandinho, que é estudioso da Bíblia. Eu quero mais pessoas. Eu quero saber, aquela pessoa entende da palavra, que ele é profundo na Bíblia. Porque essa, gente, é um dos pontos fundamentais para a gente crescer. Esdras se aprofundou na palavra. Isso é algo muito forte. Quando eu vou para Josué capítulo 1, versículo 8, o que ele fala? Não cesse de falar deste livro da lei, mas medita nele dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto ele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho, e serás o quê? Bem sucedido. Qual era a ideia para Josué? Josué era o sucessor de Moisés, o auxiliar de Moisés, agora estava à frente de Israel. O que Deus falou para ele? Todo dia, Josué, fala da lei, fala do livro, prega sobre o livro, porque, gente, a importância da gente estudar. Amém, queridos? Diga assim: eu declaro que eu sou um estudioso da palavra de Deus. Então, meu desafio para você é estudar a palavra. Estude a palavra em nome de Jesus. Agora, o segundo ponto que a gente viu aqui em Esdras, vamos voltar a ler o texto lá, Esdras 7, 10. Vamos voltar a ler. Olha só: e para a cumprir, diga assim, e para a cumprir. Então, meus queridos, quando eu só leio, estou fazendo uma parte do percurso só. É como se fosse o percurso, todo esse palco aqui, olha. Então a leitura me leva até aqui. É importante para mim chegar lá, eu tenho que chegar até aqui. Sim ou não, quem está comigo aqui? Ok? Mas então eu tenho que ler. Mas se eu chegar só até aqui, a leitura, para mim cumprir, é mais uma caminhada. Eu tenho que chegar até aqui agora. Então existe um caminho, existe uma diferença. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco no curso de celebração, entre a ortodoxia, o ensino bíblico, e a ortopraxia, a prática. Existe uma diferença daquilo que eu sei como cabeção da Bíblia, do versículo decorado, tanta coisa, da história, tudinho, e existe uma diferença daquilo que eu faço na prática, que está comigo aqui. Então, olha só, ele fala o seguinte, que ele foi ensinado a ler e a cumprir a palavra. Meus irmãos, isso aqui é muito forte, por quê? Por que o Tiago falou no capítulo 1, versículo 22? O que Tiago disse? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente o quê? Ouvintes. Ele vai continuar: enganando-vos a vós mesmos. Se eu só ouço, se eu só decoro o versículo, se eu só estudo muito sobre teologia sistemática, sobre escatologia, é importante, eu não estou criticando, é importante fazer o estudo disso também. Está sobre, enfim, tantos assuntos, sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, sobre arminianismo, sobre calvinismo. Estuda, mas se aquilo que a Bíblia me ensina, eu paro por aqui, não chego na prática, isso aqui é algo muito perigoso. Então o que Tiago vai me ensinar? Ele diz: olha, vocês têm que ser praticantes da palavra. Diga assim: praticantes da palavra. Sabia falar o seguinte: Watson, ame as pessoas. Se diante da ira, da raiva eu não amo, eu estou naufragando entre a ortopraxia, entre a ortodoxia e a ortopraxia. Eu estou naufragando. Isso aqui é algo muito sério que a gente tem que ter cuidado. Então olha só, o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é vamos voltar para o versículo 10 lá, Esdras 7, 10. Olha só o que ele fala aqui. Diga assim: fala assim com fé, e para ensinar em Israel. Então o terceiro ponto é o que? É ensinar. Diga assim: o primeiro é estudar a palavra. Não, vocês estão de brincadeira comigo. Diga assim: o primeiro é estudar a palavra. O segundo é cumprir a palavra. E o terceiro é ensinar a palavra. Isso aqui é algo muito forte, porque o pastor Peter falou algo interessante lá. Ele leu para a gente aquele texto que nós usamos muito aqui na Paz Church, que é Mateus capítulo 28, versículo 19. O que fala lá? Ide, portanto, e fazer o quê? Fazer discípulos de todas as nações. Ele vai continuar: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os, diga assim comigo, ensinando-os
a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele vai falar o seguinte: e eis que estou convosco todos os dias, até o quê? A consumação do século. Ele citou esse texto, quem estava na conferência lembra? Ele perguntou: gente, qual é o verbo mais importante aqui? É ir, é ensinar, é guardar, é o quê? E aí ele falou que no grego o mais importante, o verbo de ligação, é o verbo ensinar. Então o texto fala que Esdras, ele foi instruído a ensinar todo Israel. Ensinar o que, gente? O ponto primeiro, que é o que? A palavra. O ponto segundo, que é o que? A cumprir a palavra. Então ensinar todo o Israel. Observe, no discipulado, no aconselhamento, nós muitas vezes damos uma opinião pessoal sobre algumas coisas. Isso faz parte, porque às vezes a gente não tem uma clareza naquele momento bíblico sobre o assunto é muito peculiar. Eu sei que isso faz parte, mas em via de regra, o correto é quando a gente não sabe de alguma coisa: irmãos, me dê um tempo que eu vou orar, vou buscar a palavra para mim poder te orientar melhor. Quem está comigo aqui? Então, porque nós temos que ensinar, gente, a palavra. Isso aqui é algo muito forte. Então, o texto vai dizer ensinando. Então, a grande comissão, ela é resumida no ensinar a Bíblia. A Paz Church, nós temos essa missão. Você, olha só, se isso aconteceu, nós já pedimos perdão. Se já aconteceu, se está acontecendo, se vai acontecer, já peço perdão. E me dê um feedback se isso não está sendo correto. Mas nós temos um compromisso aqui de subir aqui para falar sobre a Bíblia. Amém, gente? Né? Olha, eu já tive em conferência de várias igrejas que o cara subiu, o cara não leu um texto bíblico, só contou historinha de rede social, história de quê, até parece uma palestra e vai embora. Nós temos o compromisso de ler a Bíblia, de expor a Bíblia, porque é ela que nos transforma de uma maneira extraordinária. Mas agora esse ensinar, nós já lemos que Paulo ele vai falar para Timóteo como deve ser esse processo de ensino. Veja comigo na sua Bíblia aí, 2 Timóteo 2:2. Vou terminar aqui agora para a gente ter um pouquinho de tempo mais, pessoal do som passar aqui. Mas olha o que Paulo vai dizer a Timóteo: e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite o que, gente? A homens o que? Fiéis. Diga assim: fiéis. E também idôneos para instruir. Diga assim: instruir. Fala com fé: instruir a outros. Observe duas palavras sinônimas para ensino aqui. Primeiro é transmitir, e segundo é instruir. As duas palavras, elas são sinônimas para poder o quê? Para ensino. Então o que Paulo falou? Timóteo, nós temos que prosseguir a nossa fé cristã. Como? Você tem que realmente, Timóteo, aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu te demonstrei, aquilo que eu passei para você, as instruções que eu passei bíblicas, você deve passar, você deve transmitir para outros homens, e aqueles outros homens transmitem para outros homens. Então, gente, observe de uma maneira muito clara a importância de quê? Da palavra de Deus, da transmissão da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, olha só, nos discipulados, nos lives, mesmo um live especial como foi essa semana, a gente teve um jantar do nosso live ontem, né, Andresa? Foi muito top. Antes do live, nós estávamos no restaurante, fizemos uma oração, né, passamos a visão da mudança do horário de culto, falamos sobre a conferência, sobre, enfim, toda a programação da semana, porque nós estamos passando a visão. Então, mesmo numa semana especial, uma semana que não temos a folha, como a gente tem de prática, é importante sempre usar a palavra como um ponto nevrálgico, um ponto norteador para as nossas vidas, em nome de Jesus. Para você entender melhor, Watson, como é que eu sintetizo o que você falou agora, rapidamente? Se você ler o Esdras capítulo 7, versículo 10, você vai entender 3 princípios cruciais. Primeiro, Esdras era uma pessoa que estudava a palavra. Diga assim: estudava a palavra. Diga assim: estudava a palavra. Segundo, ele foi ensinado a praticar a palavra. E terceiro, ele foi ensinado a ensinar a palavra. Eu recebo e eu passo. Irmãos, vamos voltar aqui para a gente finalizar o texto paulino, 2 Timóteo 2:2. Nós temos sido aqui, né, pastor Angélica e Andresa, a gente tem sido criterioso aqui em João Pessoa,
de seguir exatamente o que o pastor Paulo, pastor Eibe, pastor Sandro tem nos ensinado. Exatamente. Quem está na igreja há muito tempo sabe, nós não temos fugido nada. Nós entendemos um princípio de que de fazer a mesma coisa, no mesmo nível, no mesmo compromisso, na mesma execução. Isso é bíblico. O que você aprendeu, você ensina e você garante que aquele ensinamento está sendo feito para os demais. Eu tenho discipulados aqui com a Andresa. Todos os nossos discípulos já fizeram os livros do acompanhamento inicial nível 2. A gente sempre compartilha uma passagem da Bíblia. E eu tenho falado para eles: gente, se vocês quiserem, por favor, pegue essa porção daqui agora e leve para os seus discípulos também. E a minha ideia é que aqueles discípulos deles façam também com os demais, porque nós estamos seguindo uma mesma direção em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem em pé agora, eu quero terminar para a gente poder ter um tempozinho para o louvor a mais, um tempo de 10 minutos a mais, tá bom? Em nome de Jesus. Começamos no horário certo, mas a gente vai dar um desconto para poder dar tudo certo. Quero orar com você agora. Levante suas mãos. Pai, nós queremos pedir, Senhor, que como Esdras foi ensinado 3 princípios importantes sobre estudar a palavra, sobre praticar a palavra e ensinar a palavra. Eu oro no nome de Jesus, que esta igreja tenha o compromisso de maneira uníssona, de maneira geral, completa, todos nós possamos exatamente termos esses princípios tão preciosos de estudar a palavra, de praticar a palavra, de ensinar a palavra. Em nome de Jesus, abençoamos também o nosso culto de celebração que vai começar daqui a pouco. Que seja um culto extraordinário, um culto abençoado, cheio da presença de Deus. Que possamos ver os céus abertos sobre esse lugar, que possamos ser transformados, que também possamos te adorar de uma maneira extravagante. Em nome de Jesus, diga assim: eu declaro esse culto abençoado, diga assim, cheio do Espírito Santo.